E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para a segunda parte, resolvendo duas questõezinhas da prova da banca Indepac, do concurso que teve na Nazaré Paulista no passado. Tô resolvendo aqui para facilitar, né? Para você também entender um pouquinho na hora de você resolver umas questões como essa. Bom, vamos lá então, direto. Vamos para a questão 5 e a questão 6. Vamos lá. Compartilhando aqui, eu tenho a questão 5. Ó, assinale a alternativa é que se apresenta um sentido figurado. Daí, primeiro você tem que saber o que é sentido figurado, né? Sentido figurado é aquele sentido conotativo, ou seja, aquele que não é real, aquele é metáfora, né? Metáfora é um bom exemplo de sentido figurado, né? E daí então você tem quatro opções, três estão com sentido real e um está com sentido figurado, que é uma metáfora. Vamos ler as opções, ó. Nós éramos em 5 irmãos na minha casa, 4 mulheres e um homem. Aqui está o sentido real, né? Ó, nós éramos em 5 irmãos na minha casa, 4 mulheres e um homem. Aqui não tem metáfora nenhuma, né? B, diz que é isso que move ainda hoje as placas tectônicas de sua literatura. Ah, aqui pegou já. Ó, diz que é isso que move hoje em dia as placas tectônicas de sua literatura. Pronto, é a letra B a certa. Mas por quê, professor? Porque ó, o sentido figurado ele é um sentido irreal. A literatura ela tem placas tectônicas? Não tem placas tectônicas, né? Então aqui é uma metáfora. Porque o que ele pode querer dizer com isso é o seguinte, ó, diz que é isso que move ainda hoje as placas tectônicas de sua literatura. A gente associa que a mudança, o movimento de placas tectônicas geram terremotos, né, tsunamis, ou seja, abalam as estruturas. Então, o que move ainda a pessoa, o personagem aqui, o autor da frase, é o balançar da literatura, né? O que ele vai escrever que vai mexer na base de quem vai ler. É isso. A ideia é essa, então a letra B. A letra C, vamos ler a C e a D, mas já não são, né, certas. Parte do ponto de vista de que escrever é uma coisa que as pessoas normais não fazem. Ah, você pode confundir aqui com a letra C. Pode, não pode? Pode confundir. Ó, por quê? Parto do ponto de vista de que escrever é uma coisa que as pessoas normais fazem. Aqui é real porque a autora, ela, se você ler o texto, ela vai estar dizendo mais ou menos que ela acha que as pessoas normais não escrevem. Parto do ponto de vista de que escrever é uma coisa que as pessoas normais não fazem. Aqui ele tá associando que todos os autores de poemas, de literatura, de livros, enfim, de romances, são pessoas que não são normais. Por quê? Porque tem que pensar fora da casinha, porque tem da caixinha, aliás, porque tem que fazer várias metáforas. Então aqui ela está associando isso. Não que não seja real aqui sim é possível. Pode ser que ela tenha usado metáfora, mas é possível essa frase. É verdade, né? Como se vê, é como dá para prever pelo nome coletânea. São contos interessados na evolução da experiência feminina. Aqui, coletânea é um conjunto de algo, né? Coletânea pode ser é um conjunto, pode ser coletânea de texto, coletânea de CDs, coletânea, né? De músicas. Então a letra D também é possível. Então a letra B é a certa. Então, quando você for interpretar um exercício desse sentido figurado, leia todas as questões e aquela, nesse caso, sentido figurado, aquela que for real possível, você já exclui, porque você vai marcar ela, né? Então já trabalha aqui com as alternativas. As duas possíveis que você poderia ficar na dúvida é a B e a C. Só que a C, ele não tá. Pode até estar usando uma metáfora, pode até estar usando, mas a metáfora estaria completa se tivesse o texto inteiro. Aqui não está o texto inteiro, está só um trecho. Então a gente interpretou o texto, a alternativa, e achamos que não é sentido figurado, que é possível, né? Exatamente. O que basicamente está dizendo aqui que as pessoas que não são escritoras, né, que não são autores, são pessoas que podem são pessoas que não escrevem. Basicamente é isso que está, ao grosso modo é isso que está dizendo. Então a letra certa é a letra B. Vamos para a questão 6, que a questão 6 é uma delícia a questão 6. Porque você lê, você acha super difícil, né? Só que aqui eu vou ensinar vocês a chegar na resposta. Porém, é assim, se você não souber o que é tempo verbal, modo verbal, fica muito difícil, né? Nesse caso aqui vai ficar bem difícil, tá bom?
Vamos lá para ver a questão 6. A questão 6, ela fala o seguinte, pessoal, presta atenção aqui, ó. Nós éramos em 5 irmãos na minha casa. Ó, nós éramos em 5 irmãos na minha casa. Ele quer que você ache uma outra alternativa, entre A, B, C e D, que tenha o mesmo tempo e modo verbal de éramos. Éramos. Primeiro, você tem que saber que tempo verbal modo éramos, né? Eu tô com meu óculos aqui, mas não vou usar não, senão vai ficar reflexo aqui. Bom, éramos vem do verbo ser, né? Do verbo ser, muito bem. Nós éramos os 5 irmãos. Só que ele é um pretérito imperfeito. Porque o pretérito imperfeito, do indicativo aqui no caso, é um passado que não foi concluído, ou por algum motivo. Ou está incompleto, ou foi interrompido, né? Então é um passado mais ou menos isso. Então nós éramos em 5 irmãos na minha casa. Então, éramos é um pretérito imperfeito do indicativo. Aqui está na primeira pessoa, né? Nós éramos. Bom, vamos lá para as alternativas. Na letra A, o que ela também sabe, ainda que não enuncie dessa forma, é que escrever para ela é inevitável. Enuncie. Ainda que não enuncie dessa forma. Bom, vamos entender aqui. O verbo enuncie, aqui não é modo imperativo, né? Mas ele poderia ser também modo imperativo. Mas aqui não é modo imperativo. Imperativo é o modo que dá ordem, né? O enuncie significa também declame, né? Fale. Isso significa. Ainda que não enuncie dessa forma. Ó, ela também sabe, ainda que não declame, ainda que não fale dessa forma. É um presente do subjuntivo esse verbo enuncie. Presente do subjuntivo. E como que conjuga o presente do subjuntivo? Você tira a terminação e você acrescenta a última palavra que vai determinar. Nesse caso aqui, o que ela não sabe, terceira pessoa é ela, né? Então, enuncie vem de enunciar. Eu tiro o ar, que é a terminação, e acrescento e. Isso mesmo. Enuncie, tiro o ar e acrescento e, terceira pessoa. Então é presente subjuntivo. Não é a correta. São contos que exploram o meio do caminho entre mulher feita e mulher se fazendo. Nossa, frase bonita. São contos que exploram o meio do caminho entre mulher. Ó, são contos que exploram presente. Presente do indicativo. Eles exploram o meio do caminho. Os contos, né? Então eles exploram presente do indicativo. Não é a certa. Agora precisavam. Precisavam. Porque precisavam terminar o livro que estava escrevendo. Porque precisavam terminar o livro que estava escrevendo. Não é? Precisavam. A ideia aqui é um pretérito imperfeito, né? Porque não terminou. É um verbo que não terminava. Não, aqui a ideia foi interrompido. Porque precisava terminar o livro que estava escrevendo. É um pretérito imperfeito do indicativo. Então é a letra C certa. Vamos ver a D. Perdeu o interesse por tudo que tivesse vida própria. Perdeu o interesse por tudo que tivesse vida própria. Esse tivesse também é um pretérito imperfeito, só que ele é do subjuntivo. Tivesse. O cachorro não para de latir, né, Doguinho? Perdeu o interesse por tudo que tivesse vida própria. Se tivesse, ele é um pretérito imperfeito do subjuntivo. Terceira pessoa, né? Ele perdeu o interesse, ou ela perdeu o interesse por tudo que tivesse. Pretérito perfeito do subjuntivo. Então aqui a certa é a C. Bom, é isso, gente bonita. E aí, fácil ou difícil? Gente. É que assim, agora eu lendo com vocês, eu explicando, eu também dei uma estudada para relembrar algumas situações, né? Que a gente às vezes fica meio na dúvida. Então, a gente não sabe tudo, né? E o concurso público, ele tá ali para ver de todos que vão prestar, quem sabe mais. Às vezes pode chutar e ter sorte. Pode ser, né? Mas assim, concurso público, leia com calma, elimine as alternativas, não tenha pressa, tá bom? Só que uma dica que eu dou pra você é o seguinte: você vai ler a questão, você vai ler a letra A, B, C e D. Pronto, li. Eu acho que é a B. Lê de novo. Não, é a B. Não muda, não volta pra mesma questão, vai pra outra. A não ser que você tenha certeza, mas muita certeza, que a alternativa que você marcou estava errada e você sabe qual que é a certa. Porque se você marcar a alternativa, por exemplo, eu tô dúvida entre a B e a C, deu marca B.
E daí eu vou lá e apago e coloco a C. Daí no gabarito eu ponho a C, né? Daí eu vou lá, vou no gabarito oficial, tá B, a correta. A pior coisa que tem é você marcar uma, apagar, colocar outra e no gabarito fica que aquela anterior estava certa. A pior coisa. Então, não façam isso para não se martirizar. Leia a questão. Leia de novo. Leia quantas vezes precisar ler para entender, para associar, para responder. Acha que é uma determinada alternativa? Achou que é ela? Foca nela e vai para a próxima questão. Não fique apagando e voltando que dá tchutchu, dá tchutchu. Beleza? Gente bonita, obrigado pela presença de vocês aqui. A gente se vê daqui a pouquinho com mais vídeo. Quem sabe? Até mais. Tchau, tchau.